Bem-vindos ao Kartódromo Internacional do Algarve para a segunda ronda do Campeonato Nacional de Karting. O Kartódromo de Portimão é uma pista muito técnica, muitas curvas à mistura, numa prova marcada por muita chuva. Os pilotos percorreram cerca de 1530 metros no primeiro e segundo dia de corridas. Vamos começar pela categoria Júnior. 5 pilotos alinharam na grelha de partida. Rodrigo Ferreira faz o melhor tempo e a corrida mais rápida na manga de qualificação 1, pelo que sai da pole position para a corrida 1. O piloto júnior faz um bom arranque e começa cedo a querer marcar distância. A pista está demasiado escorregadia e com muitas poças de água, o que torna ainda mais difícil marcar um ritmo certo e confiante. Logo atrás segue Simão Ventura, que saiu da segunda posição, tenta aproveitar-se da dificuldade da pista, mas o próprio também enfrenta adversidades no circuito. No entanto, faz um esforço para conseguir chegar-se à frente. E aqui está Guilherme Guzmão, que ao arrancar da terceira posição tenta segurar o lugar para garantir uma subida ao pódio, mas 12 voltas faltavam percorrer. Mel Dias Owens fez o melhor registro nos treinos cronometrados, mas na manga de qualificação 1 e na corrida 1 não conseguiu ser tão forte. Segue a esta altura na quarta posição e a tentar colar-se ao grupo da frente. Rodrigo Leitão ficou muito para trás desde o início e parece mesmo circular com algum cuidado, visto que a pista não apresenta as melhores condições. Cedo começa-se a perceber que os lugares da frente estão já destinados, apesar de na última volta os 3 primeiros andarem muito perto uns dos outros. Na classificação final vamos então olhar para os 3 pilotos que subiram ao pódio. A terceira posição vai para as mãos de Guilherme Guzmão, um segundo lugar para Simão Ventura. Rodrigo Ferreira conquista então a terceira vitória da época. É o primeiro a cortar a linha da meta. O meu objetivo era no arranque ganhar distância possível para não ter investidas dos meus adversários e foi o que aconteceu. Consegui ganhar com alguma vantagem, com algum conforto e acabei em primeiro. Categoria juvenis, os protagonistas fizeram desta corrida uma das mais animadas neste primeiro dia de prova em Portimão. Da pole position sai Luís Alves, que foi o mais rápido na manga de qualificação 1. Nesta final 1 queria impor o mesmo ritmo. Mas Rodrigo Correia queria vingar-se da terceira posição na manga de qualificação 1. E até que consegue levar a melhor, passa para a frente e puxa Luís Alves para segundo lugar. Tomás Ribeiro, que também queria estar nesta luta, segue em terceiro, mas 11 voltas ainda faltavam percorrer e tudo podia acontecer. E aqui está Jesse Dorgast, que já provou ser um adversário à altura. Os da frente bem que podem contar com ele para as contas do campeonato. A esta altura segue na quarta posição. Mas à quarta volta vemos já Duarte Coelho a querer impor-se e a tentar subir posições. Segue então em quinto. A linha da frente mantém-se sem alterações, mas são 16 os pilotos a alinharem nesta corrida. Tomás Ribeiro segue na terceira posição, mas leva atrás dele mais 2 concorrentes, Jesse Dorgast e Duarte Coelho. Mas Tomás Ribeiro consegue manter a terceira posição até ao fim. Luís Alves aproxima-se do seu adversário da frente e tenta a todo custo passar o juvenil, mas mantém-se na segunda posição. Regressemos então à linha da frente. Rodrigo Correia continua na liderança e termina assim mesmo, vencedor da corrida 1. Quem foi o mais forte? No meu entender fui eu e o Luís Alves. Luís Alves foi o que te fez mais frente? Sim, foi o que ficou em segundo no final da corrida. O que é que esperas agora para a próxima ronda? Olha, eu vou dar o meu melhor e espero ter competitividade
E pronto. E o meu apoio dos meus mecânicos, queria também agradecer ao João e ao Filipe. E agora na categoria cadetes, troféu António Diniz, mais uma corrida que tinha tudo para ser competitiva. 16 pilotos alinharam na grelha. Adriano Malheiro voltou a mostrar que é um piloto muito forte, foi o melhor na manga de qualificação 1 e sai da pole position para a corrida 1. E aqui está o jovem cadete a tentar garantir desde logo a primeira posição. Rodrigo Testa não veio para o Algarve para facilitar as contas aos seus adversários e, apesar de sair da terceira posição, sobe logo para segundo à procura de escalar mais um lugar. Mas Lourenço Marques não estava distraído e também já provou que pode, de facto, ser o adversário que irá fazer frente aos que seguem na sua frente, mas desce logo uma posição. Segue a esta altura no terceiro lugar. É este o trio da frente, 8 voltas à pista, cada um com tempo suficiente para criar estratégias de combate. Mais atrás segue Matilde Magalhães, está aqui numa luta interessante pela quarta posição. Vamos regressar então à linha da frente. À quarta volta vemos já Rafael Rego na terceira posição. Uma subida interessante deste piloto. Tinha saído do quinto lugar e rapidamente conquista 2 posições. Mantém-se assim até ao fim. Olhamos agora para a prestação de Rodrigo Testa, que insistia em seguir colado ao seu adversário da frente. Mantém-se na segunda posição. Adriano Malheiro conquista a primeira posição numa corrida que se revelou muito difícil devido às condições climatéricas. Foi uma prova difícil? Sim, bastante. O que é que foi mais difícil? O trazado en auga. E agora a performance dos mais novos, categoria Iniciação, troféu Figueiredo e Silva. Maria Germano foi uma surpresa. Foi a mais rápida na manga de qualificação e durante a corrida garantiu esta posição desde o início. João Gouveia procurava mais uma vitória. Depois de em Leiria ter sido o melhor na sua categoria, ainda tentou lutar pelo lugar da frente, mas mantém-se na segunda posição. No entanto, tinha Pedro Cachada logo atrás a tentar roubar-lhe o lugar, mas João Gouveia foi mais forte. Cachada termina na terceira posição. Vamos agora olhar para a categoria X30 Super, 12 voltas, 7 pilotos. A pole position foi garantida por Andrew Pitts, arrancou com toda a força e demonstra bem que a pista molhada não é uma ameaça. Logo atrás, Bruno Ponte, que tinha sido o segundo mais rápido na manga de qualificação, queria mais nesta corrida 1. Aliás, o piloto desde Leiria que procura ser melhor que Pitts. Aqui está Alexandre Areia, sofre algumas derrapagens pelo caminho. O piso molhado é um dos seus maiores adversários, segue na terceira posição. Ricardo Borges aproximou-se de Areia na tentativa de roubar este lugar ao piloto da frente, mas começa a ficar para trás, segue, no entanto, na quarta posição. E a ficar muito para trás vemos Pedro Silva, segue na quinta posição e não consegue impor um ritmo mais forte do que isto. À oitava volta vemos Alexandre Areia colado aos 2 da frente. O jovem piloto chegou ao Algarve com vontade de fazer melhor. Nesta primeira corrida sobe ao pódio, mas na terceira posição. Bruno Ponte também não conseguiu alcançar o ritmo de Pitts, mas foi um forte adversário. A chuva não permitiu criar muito mais estratégias de aproximação. E aqui está o imponente Andrew Pitts, que mais uma vez mostrou ser o mais forte. Já na última volta garante uma distância confortável e vence pela terceira vez esta época. Tivemos bastante dificuldades para habituar a esta pista, porque nunca tínhamos corrido nem treinado à chuva nesta pista. Foi uma experiência nova e correu bem, felizmente.
podia olhar para a X30 Shifter, a categoria rainha desta modalidade. A ausência notada de César Campanisso, que não compareceu nesta segunda ronda do Nacional de Karting. Tiago Teixeira foi então o melhor na manga de qualificação 1 e garante na corrida 1 a pole position. Arranca bem, mas assistimos logo a um acidente que baralha as estratégias de alguns pilotos. Logo atrás, e sem se distrair com os percalços, vemos Johan Sousa a tentar recuperar da manga de qualificação 1. Não quer um segundo lugar e nota-se bem o ritmo imponente que aplica desde o início. Segue então colado ao da frente. Vítor Mendes também está a mostrar um ritmo muito forte e reparem, o piloto corre aqui também pela subcategoria Master, pelo que se manter esta posição, terminará o dia com uma vitória. Mas à segunda volta vemos um piloto a subir posições muito rápido. Manuel Falcão saía da 6ª posição, mas foi tão perspicaz que a esta altura segue em segundo lugar. Johan Sousa perdeu muito tempo nas primeiras voltas, mas rapidamente recupera. Ainda tentou passar para a liderança, mas termina a prova na 3ª posição. A surpreendente recuperação de Falcão deu-lhe confiança para manter esta posição. E aqui está o líder da prova que garantiu esta posição desde o início, Tiago Teixeira. Mostrou-se muito seguro e confiante na sua condução, conquista a primeira vitória da época. Esta época é a primeira vez que subo ao pódio no lugar mais alto. Eu em Leiria tive bastantes problemas e aqui por acaso consegui sair com a vitória, mas como é óbvio penso em obter mais vitórias no resto do campeonato. Portimão foi palco desta segunda ronda do Nacional de Karting, mas a chuva também decidiu fazer companhia aos pilotos, mas sem surpresas. As equipas preparam-se dias antes para as lutas de pista. Com chuva prevista, os karts foram preparados para enfrentar uma pista molhada. Estamos a preparar o carro para a chuva, temos que meter as afinações de chuva, temos que meter pneus de chuva, temos que mexer na frente, temos que mudar a nível de carburação, a carburação é diferente. Temos que pôr o filtro de ar, normalmente anda virado para a frente, agora pusemos o filtro de ar virado para trás por causa da entrada para não entrar água. E temos que mudar também o eixo para a chuva é diferente de um eixo de seco. E, a nível de carburação, os carburadores de chuva são diferentes porque se anda mais devagar, tem que se trabalhar um bocadinho mais já a chuva que em seco. Os pneus de chuva não sei se repararam, não são como os slicks. Os pneus slicks são estes aqui, que são todos lisinhos. Isto são os pneus de seco, todos lisinhos. Isto são pneus de chuva, que estes rasgos aqui são para escoar a água. Tempo agora de olharmos para o segundo dia de prova. A pista está um pouco mais seca, mas o clima estava incerto e tudo podia mudar. Comecemos então pela categoria Júnior. Mais uma vez, Rodrigo Ferreira saía da pole position e queria sair de Portimão com 2 vitórias garantidas. Logo na primeira volta, tentou distanciar-se e garantir então o primeiro lugar. Mas também forte e a querer impor-se, o piloto da Cabo Júnior Team, Simão Ventura, queria a primeira vitória da época. O ritmo foi tão forte que não descolou de Rodrigo Ferreira. A estes 2 pilotos junta-se mais um, Guilherme Guzmão. Formam aqui um trio e andam numa intensa luta durante algum tempo. Rodrigo Leitão saiu da 3ª posição e tudo indicava que iria ser um forte adversário, mas começa a perder força e cai então para o último. À segunda volta, as posições são as mesmas até à 5ª volta. Faltavam ainda 7. Rodrigo Ferreira estava muito forte e tudo indicava que iria conquistar a 4ª vitória.
Já Simão Ventura não estava nada contente, conseguiu adotar um ritmo consistente e rapidamente vemos o piloto a querer roubar a liderança. Entretanto, vemos outro piloto também a correr ao ataque. Guilherme Gusmão tentou a sua sorte, mas mantém a terceira posição. E na última volta vemos Rodrigo Ferreira a perder então esta luta de pista. Cai para a segunda posição. Simão Ventura criou a estratégia certa e de forma merecida conquista então a primeira vitória da época de 2016. Foi bom, durante o fim de semana lutámos sempre pela vitória. Uma corrida muito complicada, mas no sábado conseguimos ainda dominar na primeira manga de qualificação, mas no final acabei em segundo, assim como na final. E depois já hoje no domingo acabei em primeiro na final. Categoria juvenis, vamos olhar para as lutas desta segunda corrida. Luís Alves foi mais uma vez o mais rápido na manga de qualificação 2 e garante então a pole position para a corrida 2 e logo na primeira volta o piloto assume a liderança. Mas quem não está distraído é Jesse Dorgest, saiu da segunda posição e mantém este lugar durante algum tempo. Depois, mais atrás, vemos uma linha de karts todas numa luta pela terceira posição. Henrique Cruz estava aqui então envolvido nesta luta. Queria finalmente subir ao pódio, mas são muitos à procura do mesmo. Guilherme Oliveira também estava a marcar um ritmo forte. Mas Tomás Ribeiro estava a impor-se e hoje vemos este piloto mais forte e com uma condução bem mais segura do que no dia anterior. Lutava na tentativa de roubar o terceiro lugar a Henrique Cruz. E aqui está Mariana Machado. Este fim de semana ainda não tínhamos visto a piloto com o seu ritmo imponente a que já nos habituou. Neste segundo dia tenta fazer melhor, corre à procura de um lugar no pódio, segue já em quinto. Regressemos ao terceiro lugar. Tomás Ribeiro foi quem levou a melhor nesta luta com os seus adversários mais diretos. Sobe ao pódio na terceira posição. Jesse Dorgest, bem que lutou para roubar a posição de líder a Luís Alves, mas o holandês não conseguiu igualar o ritmo do da frente, fica com a segunda posição. E finalmente olhemos então para a performance do vencedor, sempre muito seguro, conseguiu manter-se longe das ameaças e vence então a categoria juvenil. Tivemos algumas dificuldades no motor e depois quando parou de chover pusemos assim uma modificação melhor para o tempo e assim consegui vencer as duas corridas. No troféu António Diniz, categoria cadete, o mais rápido na manga de qualificação 2 foi mais uma vez Adrian Malheiro, que garantiu a pole para a corrida do segundo dia. Partiu forte e assumiu a liderança sem problemas. Em segundo segue Rafael Rego, também com um ritmo consistente e hoje, ainda sem chuva, o piloto demonstra uma condução mais confiante. Da terceira posição partiu Lourenço Marques e marca este lugar durante algum tempo. Segue colado a Rego na tentativa de subir um lugar. Mário Borges até que estava a mostrar-se forte nas primeiras voltas, mas rapidamente começa a perder posições. À quarta volta vemos uma recuperação, a de Ivan Domingues. Estava aqui muito mais forte, seguia já na quarta posição e tentava subir pelo menos mais um lugar. Mas Lourenço Marques não estava aqui para brincar aos karts e estava a levar esta luta muito a sério. Mantém a terceira posição até ao fim. E também com certezas de não querer perder lugar está Rafael Rego. Muito pelo contrário, o piloto estava a criar estratégias de ataque ao da frente, mas corta a meta na segunda posição. À oitava volta, Adrian Malheiro estava a ser ameaçado e mesmo colado tem então Rafael Rego. Mas Malheiro mostra que é um piloto com muita segurança, ainda trocaram posições, mas não durou. Malheiro levou a melhor e arrecada mais uma vitória.
Categoria Iniciação, troféu Figueiredo e Silva. João Gouveia não veio para a segunda ronda para voltar a perder. Garante a pole position para esta final 2 e arranca muito bem para garantir bem cedo que não terá ameaças vindas de trás e garante. Da segunda posição parte Santiago Alves, um adversário à altura, mas fica longe da primeira posição e garante apenas o segundo lugar. E atrás dele tem Maria Germano Neto, que procura mais uma vez subir ao pódio, mas não passa da terceira posição. A chuva começa a esta altura a cair em força, mas os lugares estão definidos até ao fim das 4 voltas de corrida. Terceiro lugar então para Maria Germano Neto, segundo lugar para Santiago Alves e um primeiro lugar, a terceira vitória da época, para João Gouveia. Categoria X30 Super, os concorrentes foram surpreendidos pela chuva e tiveram que alterar os setups dos seus karts à última da hora. Andrew Pitts arranca da pole position e não perdoa no arranque. Começa cedo a liderar, mas não tarda para surgirem ameaças. Ricardo Borges foi aqui uma surpresa. Parte do segundo e revela-se uma ameaça para Pitts e ultrapassa o piloto da Cabo Junior Team. Da terceira posição partiu Pedro Silva, mas começa a perder alguma força e desce para quarto lugar. Alexandre Areia viria a revelar-se mais potente do que o esperado. Saiu da quinta posição, mas teve nesta final 2 uma brilhante recuperação. Começa a subir posições e rapidamente o vemos numa luta pela segunda posição. Já Bruno Ponte teve uma má prestação, desceu posições e segue a esta altura em sexto lugar. Quem também perdeu posições foi Andrew Pitts, passa para segundo e rapidamente cai mais um lugar. Quando se apercebe, não tem qualquer hipótese de resgatar a liderança, nem mesmo o segundo lugar. Corta a meta em terceiro lugar. Ricardo Borges liderou durante uma boa parte da corrida, mas começa a perder força à sétima volta. Caiu para segundo lugar. Alexandre Areia não perdeu a oportunidade e revelou-se a grande ameaça. Ao volante do seu kart Praga, consegue assumir a liderança e garante o seu primeiro triunfo da época. Já estivemos muito rápidos anteriormente, já tínhamos feito terceiro ontem, hoje estávamos outra vez muito competitivos, começámos sempre a ganhar lugares, sempre muito rápidos, vimos que tínhamos rapidez para chegar à liderança e atacámos e conseguimos a nossa primeira vitória. Estou muito contente. E agora a performance dos pilotos da categoria rainha do karting, a X30 Shifter. 11 voltas aos mais de 1500 metros de pista. Johan Sousa parte da pole position, quer nesta final 2 vingar-se do dia anterior em que terminou na terceira posição. Faz um excelente arranque e leva ao volante uma certeza. Esta final 2 teria que ser dele. E aqui está o seu adversário mais direto, Tiago Teixeira. Queria então repetir o triunfo. Ainda andou numa animada luta com Johan Sousa. Mariano Pires partiu da terceira posição e entrava nesta corrida com mais garra do que o dia anterior. Queria então subir ao pódio. Mas Manuel Falcão não estava em Portimão só para correr na desportiva. Queria também entrar nesta competição animada do grupo de frente e entrou. À quinta volta está já na terceira posição e à procura de subir mais uma. Mas Tiago Teixeira estava a revelar ter um ritmo muito forte e a dar certezas que não iria facilitar a vida aos de trás. À sétima volta, as posições não se alteravam. Johan Sousa segue em primeiro, seguido de Tiago Teixeira e em terceiro, Manuel Falcão. Já Mariano Pires não passa da quarta posição. A luta pela segunda posição foi a mais animada, com Manuel Falcão e Tiago Teixeira a serem os protagonistas desta batalha. Tiago Teixeira não ganha esta luta e fica em terceiro lugar. Segunda posição então para Manuel Falcão. Já perto do fim, Johan Sousa está bem longe dos seus adversários e corta então a meta no primeiro lugar para garantir a terceira vitória do Nacional de Karting. Foi um dia em pleno, conseguimos a pole position nos cronometrados, depois para a primeira manga arrancámos primeiro e assegurámos o primeiro lugar até ao fim e depois foi gerir a corrida. Na final, novamente arrancámos primeiro e também terminámos em primeiro com algum avanço. Entre o X30 Shifter Master, a vitória recai sobre Vítor Mendes e Lírio Fernandes fica em primeiro, entre os Gentlemen.
mau tempo marcou presença nesta segunda ronda do Campeonato Nacional de Karting, mas nada impediu o bom funcionamento da prova. Não perca a próxima ronda do Campeonato Nacional de Karting a 17 e 18 de setembro no kartódromo do Bambarral.